Bem, gente, nada como um coronavírus para fazer a gente pensar sobre Apocalipse, né? Bem, eu li alguns estudos e para alguns estudiosos o Apocalipse de João ele se baseia muito numa crítica ao próprio Estado romano. A maior parte dele fazendo crítica ao Estado, para alguns estudiosos. Ele também repete, ele está difundindo também o discurso de Jesus, que era apocalíptico, que falava sobre o final dos tempos, sobre o ranger de dentes, sobre fogo. Então ele dava continuidade ao discurso de Jesus, de forma simbólica, e também batia no Estado romano, segundo alguns estudiosos. A doutrina, ela junta certos aspectos, né? Porque na literatura espírita, João é preso, é levado para a ilha de Patmos, onde ele entra em transes, ele tem transes e uma pessoa escrevia os transes dele. Então tem tem uma parte aí do texto que ele não está se referindo ao presente dele, ele está se referindo ao futuro. Então é um homem de seu tempo vendo o futuro em processo de transe mediúnico, né? O que a gente pode chamar, que alguns usam a expressão clarividência, né? Que é ver em outro espaço-tempo. Espaço e tempo. Então ele via e ele em processo de transe ia relatando e essa pessoa ia anotando. Então um homem do seu tempo vendo o Enola Gay jogando uma bomba atômica, ele ia descrever que um gafanhoto soltava um ovo e esse ovo, ao tocar o chão, saía o apocalipse dele. Então tem os dois aspectos, dele está falando sobre o presente, dele está falando sobre o futuro, dele está dando continuidade ao discurso de Jesus. Quando a gente une isso à ideia de que há muitas moradas na casa do meu pai, a gente pode pensar não só em pluralidade de mundos habitados, mas há muitas moradas na casa do meu pai no que tange às diferentes vibrações. Então em um só mundo existem várias moradas, ou vários mundos. Então no nosso mundo mesmo, nós temos pessoas de níveis vibracionais muito diferentes, de nível de valores muito diferentes. E aí a gente também pode pensar nisso, porque assim como a visão que eu tenho de transição planetária não é um evento que vai acontecer, não é um apocalipse que vai acontecer, são vários eventos, né? Transição planetária, a vinda de Jesus, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial Inglesa, o protestantismo, o Espírito da Verdade, são uma série de eventos, não dá aqui para citar todos. Então são vários eventos que vão trabalhando para a evolução do planeta. Dentro desses processos acontecem mudanças de mundo. Então para mim o Apocalipse não é um evento, são vários eventos. E tem os apocalipses pessoais e os apocalipses coletivos. Vou dar um exemplo. A mulher votar foi um apocalipse. Por que foi um apocalipse? Porque destrói-se um mundo em que a mulher não votava e nasce um mundo em que a mulher vota. Então uma coisa é destruída, uma ideia, um conceito é destruído, uma transformação é feita, uma evolução acontece. Então para evoluir, para ter o processo de transição planetária, aí entra a lei da destruição. A evolução é uma lei e entra uma outra lei casando com isso, é que certas coisas são destruídas para que o algo novo volte. Por que é apocalíptico? Porque nós temos muito medo do novo, do diferente, das mudanças. Então a gente sofre nesses processos. Então tem os nossos apocalipses pessoal, eu vencer meus conceitos, meus preconceitos, minhas certezas. Eu passar a ter dúvidas para construir outras verdades, verdades novas, verdades melhores. E disso o processo coletivo. Então, por exemplo, hoje nós vivemos um processo apocalíptico de vencer racismo, machismo, homofobia. Já tem essa discussão fazendo o mundo sofrer muito, ou seja, o sofrimento, o ranger de dentes, o fogo está acontecendo. E chegamos ao momento em que o trigo não se confunde mais com o joio. Então um momento apocalíptico muito importante.
Então, por exemplo, no processo da Idade Média, da Era das Trevas, veio-se um processo apocalíptico de luz, que é a encarnação dos franciscanos, trouxe todo aquele equilíbrio de energia para o planeta evoluir um pouco mais. Então nós temos um homem que tem visões de futuro, entra em transe, um outro homem anota esses transes, então é extremamente confuso, porque um homem do tempo que não existia eletricidade, vendo uma bomba atômica estourar, está relatando isso, o outro está anotando, e junto com isso o cristianismo é crime, é punido com morte, tanto que quando ele está na ilha de Patmos e sobrevive a um atentado de vida, de morte, eles mudam o nome dele, ele passa a se chamar Pai Francisco, já se preparando para a encarnação como Francisco de Assis. E aí esses escritos são guardados. Então, alguns estudiosos vão falar que ele está falando do Estado Romano, está criticando o Estado Romano. Alguns vão dizer que parte disso era o presente, parte disso não se encaixa no presente, pode muito bem ser futuro. Há a visão espírita que boa parte dessas visões é sim futuro, e ele está relatando essas visões. Então nós temos que pensar que todos temos que viver nossos processos apocalípticos individuais e coletivos, que aí você tem a lei da evolução e a lei da destruição interagindo para que venha todo esse processo de transição planetária. Muito obrigado pela atenção de vocês.